E aí, para o que você tá fazendo agora e vai lá tirar aquele Santo Antônio do copo de água. Primeiro que se você é católico, essa mandinga aí que você aprendeu com a sua avó não faz sentido nenhum. É sim uma superstição que nasceu através da devoção popular ao longo dos séculos, mas que dentro da doutrina católica não tem nenhum embasamento e, pelo contrário, é errado, porque é uma prática supersticiosa. Eu fico imaginando ele olhando da gente pro céu, tipo, por que vocês estão afogando a minha foto, mano? Era pra me coagir? Tá ligado? Não faz sentido nenhum. Segundo que, por mais que seja tradicional, essa visão de Santo Antônio como santo casamenteiro é pobre diante do legado que Santo Antônio deixou. Santo Antônio era conhecido no tempo dele como martelo dos hereges. Isso porque, na época, Frei Antônio tinha uma oratória impecável, um conhecimento teológico profundo e uma sede por conversões que levava ele a sair pregando loucamente, e por onde ele passava, ele arrastava corações para Deus e arrastava inclusive corações que pensavam estar dentro da fé, mas tinham sido levados por heresias e falsas doutrinas e tinham se afastado da igreja. Mas ao ouvir a convicção, a fé de Santo Antônio, a eloquência com que aquele homem falava, esses corações retornavam para a verdadeira fé. E o maluco já estava tão assim íntimo de Jesus que os milagres começaram a acontecer com ele ainda em vida. Por exemplo, tentaram envenenar ele, mas com o simples sinal da cruz ele conseguiu abençoar aquela comida e nada aconteceu depois que ele comer. Depois falaram que a Eucaristia não era o Cristo verdadeiro, ele mandou deixar um burro sem comer por 3 dias. E ao soltarem o burro, ofereceram feno, enquanto Santo Antônio estava segurando ali o ostensório com o Cristo Eucarístico. E antes de comer, o burro se aproximou de Santo Antônio e se prostrou. Sim, um animal se prostrou diante do poder da Sagrada Eucaristia, que é o Cristo, o próprio Cristo em corpo, alma, sangue e divindade ali presente em nosso meio. O coração de Santo Antônio era tão íntimo de Jesus, tão caridoso, que certa vez eles estavam distribuindo comida para os mais pobres, mas a porção que eles tinham reservado ali acabou. E a única coisa que tinha era o pão dos próprios irmãos do convento, o sustento daquela semana, daquele dia. Santo Antônio foi lá, buscou o saco de pão e continuou distribuindo. Quando o irmão questionou se ele estava dando a comida que eles tinham para se sustentar para os pobres e não ia faltar, ele falou: não, relaxa, tem mais. Não tinha. Mas quando os irmãos foram voltar pro saco de pão original, a quantidade de pão que estava ali era a mesma que eles haviam deixado, como se Santo Antônio nunca tivesse pego o pão daquele cesto. Ou seja, Cristo permitiu uma multiplicação acontecer ali em vista da caridade de Santo Antônio. E se não quisessem ouvir a pregação dele, não tinha problema não, porque nessa ele foi pregar até pros peixes. E a fé dele era tão grande ao se ver abandonado pelos homens em sua pregação, mas sedento, ao ponto de pregar na beira de um lago, que os peixes chegavam perto da margem para ouvir a pregação. Vai achando que o amigo dos animais era só São Francisco. Então tira o Santo Antônio do copo de água e vai ler a história dele, porque a gente tem muito, muito, muito a aprender com esse santo junino tão querido aqui no Brasil. Deus abençoe você. Salve Santo Antônio, que viva Cristo Rei.